Semana 12, aula 12, primeira parte, para o bacharelado em administração para os cursos de cálculo, introdução ao cálculo e matemática fundamental. Então, vamos lá. Então, a partir do conceito do módulo, também podemos saber o significado de inequações. O autor do teorema, ele coloca isso como proposições, como decorrência do teorema. Então, se eu quero dizer que um módulo de algum valor é menor que um cara, se ele é menor, se ele é positivo, ó, é menor. O A é positivo, lógico. Mas se aqui tiver sinal de maior com A positivo, significa que a distância entre A e a origem é menor do que A. Ou seja, este cara vai estar entre o menos A e o A. Ou seja, se eu boto assim, ó, o módulo de x é menor do que 2. Então, C e somente C, esse cara vai estar entre o 2, igual ao 2, ó, e menor do que 2. Então, eu vou fazer aqui, ó, o menos 2, o 2, e aqui assim, aqui no meio, ó, é que é o resultado do módulo, porque se é o sinal de menor, está entre. Como tem o sinal de igual, eu vou fechar os buraquinhos aqui, certo? Então, dizer que é menor é dizer que esse cara está entre o menos 2 e o 2. Como tem sinal de igual, fecha o intervalo. Segunda parte, se x é maior do que A, com esse x positivo, agora o sinal é maior, ó. Na reta real, significa que a distância entre x e a origem é maior que A, que deve estar à direita de A, maior que A, ó. Quando é maior que A, tá à direita do A. Ou deve estar à esquerda de A, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos supor que o módulo de x seja maior que 3. E C e somente C, como o sinal é de maior, ó, esse x vai ser menor do que 3, ou x vai ser menor que menos 3. Colocando aqui vai estar o menos 3, e lá vai estar o 3. Neste caso, eu posso escrever também na linguagem matemática. A solução disso é x pertence aos reais, desde que x seja menor que menos 3 ou x maior do que 3, tá? Então, aqui está na descrição geométrica, de lugar geométrico, e aqui está na solução de linguagem matemática. Bom, a gente chama de compreensão, porque a gente compreende a linguagem matemática e escreve assim, nesse aspecto, por conta da linguagem. Função modular. A função modular nós já vimos, né? Qual é o conceito de função, quer dizer. Mas o que vem a ser uma função modular? É aquela que, para cada número real x, se associa ao seu valor absoluto, isto é, ao seu módulo. Então, nós escrevemos assim, ó, f de x é igual a x. Como a gente sabe que em função de x a gente encontra o y, eu também posso escrever que y é igual a x. Onde y é incógnita dependente e x é incógnita independente, ou seja, eu posso atribuir qualquer valor para x. Então, de que jeito a gente vai escrever ou vai fazer um gráfico de uma função modular? A função modular é toda a função dos reais. O que é o módulo que a gente já sabe? O módulo, o resultado de um módulo é sempre positivo, mas aqui dentro pode ter um valor negativo ou aqui dentro pode ter um valor positivo. Então, o domínio dessa função são todos os reais e a imagem sempre vai ser positiva, ó, porque a imagem são os valores de y. Graficamente, isso significa o quê? Vamos olhar. Então, representação, deixa eu ajustar aqui. Representação geométrica. Construa o gráfico da função f de x é igual a x.
Então, a resolução é essa aqui, f de x é igual ao módulo de x, ou y é igual ao módulo de x. Mas esse x aqui dentro, ó, ele pode ser negativo, ou esse x aqui dentro, ele pode ser positivo. Então, a gente primeiro faz pro fato dele ser negativo. Então, vamos botar aqui uns numerozinhos negativos, né? E vamos ver como é que fica isso. Então, se x é menos 1, menos o valor de x, menos 1, que vai ser 1. Quando eu coloco menos 2 para x, menos 2, ó, é 2. Se eu coloco menos 3 para valor de x, y vai ser menos 3, que vai dar 3. Então, quais são os pares ordenados? Menos 1 com 1, então aqui tá aqui, ó. Menos 1 para x, 1 para y. Menos 2... Ai, desculpa, vocês não estão vendo. Menos 2 para x, 2 para y. Menos 3 para x, 3 para y. Estão vendo? Então, essa reta aqui é o fato dela ser menos x, certo? Aqui tá mais. Ah, eu fiz errado aqui, ó. Aqui é só direto. Peraí. Aqui eu fiz errado, peraí. Depois eu faço direitinho. Daí, essa reta, se ela continuar, ela vem aqui. Mas como eu quero só o valor positivo, ó, eu só conto dali pra cima no meu desenho gráfico, ó. Se eu continuasse ela viria aqui, porque essa aqui é a menos x. Agora, apaga aqui, vamos ver. Se x é maior ou igual a 0. Então, aqui a gente vai ter os valores de x, né? Peraí, os valores de x. Aqui, y é igual a x positivo. E aqui os pares ordenados x, y, certo? Então, se é maior ou igual que 0, vamos botar 0 mesmo. É 0. Então, o par ordenado, 0 com 0. Se eu botar 1, vai dar 1. Então, o par ordenado, 1 com 1. Porque y é exatamente igual a x. Então, se eu botar 2, ó, o meu y vai ser 2. O par ordenado, 2 com 2. E aqui eu vou ter, ó, 1 para x, 1 para y. 1 para x, 2 para y. 3 para x, 3 para y. E daí é essa reta aqui, ó. Mas como eu quero só o positivo, e eu sei que módulo é só positivo, o meu gráfico é só aquele ali de cima, ó, acima dos y, ou seja, todos os y aqui, ó, para qualquer valor de x, a imagem é sempre positiva. Então, o domínio são todos os reais que eu vejo no eixo do x, tá? São todos os valores de x. E a imagem são os valores de y que eu vou usar, ó. E eu vou usar só os caras positivos, porque essa aqui, ó, essa aqui é a minha função de fato. O que tá lá embaixo não é a função, por isso que tá pontilhado. O meu desenho de função é sempre acima do eixo dos x, tá? Porque aqui os y são todos positivos e os y são todos positivos aqui também, certo? E como o y é igual ao módulo de x, evidentemente que isso aqui sempre vai ser positivo, todos os y, ok? Então, aqui nós terminamos a nossa aula 12, parte 1.